Olá, paz e bem a você que está acompanhando aqui os canais de comunicação da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, nossas plataformas digitais, Deezer, SoundCloud, Spotify, também o nosso canal no YouTube, está acompanhando esta série de exibições de podcasts sobre a campanha da Fraternidade 2024, que tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Você com certeza já assistiu, já acompanhou o primeiro episódio, que ficou um conteúdo muito rico, inclusive nos ajudou de forma muito precisa a olhar a nossa realidade e responder à questão de onde se encontram os nossos irmãos hoje, como anda a realidade da amizade social na nossa igreja, na nossa sociedade, enfim. Hoje nós queremos iluminar toda esta realidade a partir da Palavra de Deus e também de um documento muito especial que orienta toda a campanha da fraternidade também, que é a Fraternitude. Vamos nessa? Vamos para o segundo episódio do nosso podcast e já estender nossas mãos e formar a nossa ciranda franciscana. E no trecho, na parte do iluminar, a gente encontra muitas referências, inclusive a parte do texto bíblico que foi escolhido o lema da campanha, Vós sois todos irmãos e irmãs. E ali folheando o início do texto base, um pouquinho da explicação sobre esse subtema, se apresenta uma orientação de Jesus diante dos dois grupos, dos discípulos e os fariseus, tentando iluminar um pouquinho do tema da fraternidade, o padre. Segundo a palavra de Deus, que tem também esse apoio muito forte, além da Fraternitude, também tem esse apoio na palavra de Deus. O que é que nós podemos, então, sustentar a partir do testemunho de Jesus e também de tantos outros trechos bíblicos que são lembrados no decorrer dessa segunda parte, acerca deste tema da amizade social? O que é que a palavra de Deus pode nos ajudar a iluminar a reflexão sobre a amizade social? Frei, se você me permite, eu queria fazer um percurso da palavra aí da Bíblia, começando lá de novo naquele texto que o senhor me perguntava há pouco, de Caim e Abel. Caim, na Bíblia, ele começa uma lógica que nós podemos chamar fratricida. Lógica, eu gosto muito dessa palavra, é o nosso software, Lógica é o mecanismo que nós usamos para pensar. E a nossa lógica é o nosso modo de pensar que nos conduz ao modo de agir. Qual é a lógica fratricida? E fratricídio é a palavra que o direito usa para dizer de um irmão que mata um irmão. Então, qual é a lógica fratricida de Caim? A lógica fratricida de Caim está firmada no verbo eliminar. Se meu irmão não me agrada, eu elimino. Se meu irmão se interpõe entre mim e Deus, eu elimino. Se o meu irmão me é um obstáculo, eu elimino. Se meu irmão é a pedra no meu sapato na vida fraterna, eu elimino. Para Caim, qualquer coisa que o meu irmão faça e que não me agrade, o verbo é eliminar. A gente prossegue no livro do Gênesis e encontra a história de José do Egito. Quem é José do Egito? Um dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. O que é que acontece com José do Egito? Seus 10 irmãos mais velhos decidem fazer o quê? Eliminá-lo. Os 10 irmãos mais velhos de José são fratricidas como Caim. Querem eliminar o irmão, porque o irmão é o queridinho do papai, porque o irmão não trabalha junto com eles, porque o irmão tem uma túnica especial, porque o irmão tem sonhos esquisitos. Qualquer coisa é motivo para eliminar. O verbo é eliminar. Se nós prestarmos atenção, também na nossa cultura estão tentando e conseguindo nos habituar
a eliminar o irmão. Né? Existem, não vou fazer propaganda aqui, porque os nossos ouvintes conhecem, mas tem propaganda, tem programa aí na televisão, onde a grande preocupação é quem nós vamos eliminar esta semana. Né? Não podia ser quem nós vamos incluir, quem nós vamos resgatar, quem nós vamos salvar essa semana, mas não, e não é à toa, é quem é que nós vamos eliminar. Estamos sendo educados na lógica fratricida de Caim. Mas essa lógica já está dentro de nós, porque nós também somos filhos do pecado original. Porém, José, que quase for eliminado pelos seus irmãos, queriam matá-lo, mas Judá diz, não vamos sujar nossas mãos de sangue, vamos jogá-lo nessa cisterna vazia e deixá-lo morrer aí à míngua. Mas veio uma caravana de mercadores que descia por aquele caminho e os irmãos ainda decidem vender José como escravo para o Egito. E José vai como escravo para o Egito. José interpreta os sonhos do faraó, José se torna conselheiro do faraó, José se torna o administrador do reino do faraó e, por fim, José se torna o vice-rei do Egito, ou seja, acima dele, só o faraó. É nessa época que o pai Jacó manda os seus 10 filhos fratricidas ao Egito para conseguir alimento, porque uma grande fome se espalhava sobre a terra. Quem é que os irmãos encontram no Egito? José. Eles não reconhecem José, porque eles venderam um moleque, e José agora é um homem feito, vice-rei do Egito, um egípcio quase. E eles não reconhecem José, mas José os reconhece imediatamente. E eu gosto de brincar assim, se fosse eu no lugar de José, eu ia adorar aquele momento. Eu ia dizer assim, agora, seus desgraçados, vocês vão aprender como é que se mata um irmão. Já pro calabouço, e sem comida e sem água. Né? E sem roupa também, porque vocês me tiraram a veste quando me jogaram na cisterna vazia. Mas se você ler o texto do livro do Gênesis, José não tem uma palavra de vingança para com os irmãos. José não tem uma palavra de repreensão. José não tem um mau sentimento para com seus irmãos. Ele vai se tornar o irmão rejeitado, vai se tornar o penhor de salvação de toda a família. Porque todo o clã de Jacó vai descer para o Egito e vai viver no Egito sob a proteção de José e sob a proteção da memória de José. Porque essa história só vai mudar, como diz no início do livro do Êxodo, quando sobe ao trono um faraó que não conhecera José. Nunca ouvira falar de José. Né? Aí a história muda. Mas aquilo que nós falamos de Jesus, cantamos a Jesus ressuscitado no domingo de Páscoa, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, nós poderíamos cantar para José. O irmão que os irmãos rejeitaram tornou-se a salvação dos irmãos e de toda a família. José inaugura uma outra lógica. A lógica de José não é fratricida. A lógica de José é fraterna. A lógica de José não está enraizada no verbo eliminar, mas está enraizada no verbo salvar. A lógica de José é uma lógica redentora. Se a lógica fratricida de Caim é eliminadora, a lógica fraterna de José é redentora. Mas eu preciso dizer mais uma coisa. José inaugura essa lógica como figura. Essa lógica não é a lógica de José. José é imagem de Jesus. Jesus é o verdadeiro redentor. Essa lógica é a lógica de Jesus. E é essa lógica que Jesus está tentando ensinar aos discípulos no capítulo 23 do Evangelho de Mateus,
quando ele compara a ação dos fariseus, que estão altamente influenciados pela lógica fratricida de Caim, e por isso buscam poder, e por isso buscam reconhecimento, e por isso buscam aplausos, e Jesus diz: entre vós não deve ser assim. A ninguém chameis de pai, porque pai só o Pai do céu. A ninguém chameis de mestre, porque o único mestre que vos interessa é o Espírito, mestre interior, que vos educa no discipulado. E a ninguém chameis de guia, porque eu sou o guia. Aliás, eu sou até o caminho, a verdade e a vida, né? Então eu sou o guia. Entre vocês, nenhuma distinção. Entre vocês, vós sois todos irmãos e irmãs. Termino essa resposta evocando uma palavra do sínodo em outubro passado, a primeira reunião universal do sínodo sobre a sinodalidade. Lá, os padres e madres sinodais diziam na relação final o seguinte: nenhuma diferença que se sobreponha à igualdade que o batismo gera entre todos nós pode ser maior do que essa igualdade. O batismo nos fez todos irmãos e irmãs. O resto é diferença, e é diferença menor. Eu sou padre, o senhor é frei, a outra é irmã, o outro é professor, o outro é doutor, o outro é bispo. Diferenças miúdas. A igualdade é graúda, e nós somos todos irmãos e irmãs. E como eu falava no início, o Padre Paul já deixou bem claro para a gente as questões das várias citações bíblicas, das várias referências bíblicas, onde o texto base da campanha está apoiado e onde ilumina toda a trajetória desta campanha, né, que também não é algo solto, é algo que tem sua base também na palavra de Deus, né, lá que consta capítulos, versículos, textos bíblicos, onde o próprio Jesus, o próprio Deus fala ao seu povo e pede para que as pessoas vivam em comunidade, fraternidade. Existe um documento lançado muito recente pelo Papa Francisco, que se chama Fratelli Tutti, inspirado em São Francisco de Assis. O Papa convida para que todos nós tenhamos a consciência da fraternidade universal. E para falar sobre esse documento, nós queremos receber em nossa ciranda franciscana um irmão, professor, amigo, franciscano de coração, e que você com certeza já ouviu falar muito dele. Ele sempre tem suas falas precisas sobre diversos temas relacionados à igreja. Vamos receber aqui com alegria Padre Júnior Aquino. Olá, Frei. Paz e bem, alegria estar com você e com todas as pessoas que nos acompanham nessa conversa sobre a fraternidade e a amizade social. O Padre, como eu vinha falando, a Fratelli Tutti está ali em todo o corpo da campanha da fraternidade deste ano, que celebra 60 anos. Nada melhor do que, nessa celebração de 60 anos, a nível nacional da campanha, lembrar a campanha que sempre gerou fraternidade, lembrar o tema da amizade social, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é essa Fratelli Tutti, que inspirou a campanha deste ano, que é este documento do Papa Francisco, que convida a gente a refletir sobre a amizade social. Olha, a Fratelli Tutti é uma carta que o Papa Francisco escreveu para o mundo inteiro, tratando de um dos grandes desafios do nosso tempo. É comum, já há muito tempo, os papas escreverem um documento que se chama encíclica. E encíclica é uma espécie de carta circular, onde ele trata de algum problema. E, concretamente, a encíclica Fratelli Tutti, ou essa carta encíclica, é para tratar de um grande problema da sociedade mundial atual, que é a ruptura da fraternidade. Então, inspirado em São Francisco de Assis, nosso pai comum, que ele carrega o nome, que inspira o magistério dele nessa profunda sensibilidade com os pobres, com a ecologia, com a paz, inspirado num de seus textos, onde ele fala
de uma fraternidade universal, de que são todos irmãos, o Papa Francisco convida a olhar para o que está acontecendo no mundo, indicando o que ele chama logo no primeiro capítulo, as sombras de um mundo fechado, onde ele vai indicando diferentes marcas, sinais de que a sociedade atual está se fechando sobre si mesma, se tornando indiferente aos outros, gestando um mundo que produz desigualdade, que produz exclusão, que produz fome, que produz miséria, que produz inimizade, que produz egoísmo e indiferença, e diante desse mundo fechado, ele convida a sonhar e a gestar um mundo aberto. Aberto não só à minha família de sangue, aberto não só aos grupos com quem eu afetivamente estou ligada, mas aberto a todas as pessoas, aberto a todos os povos. Daí essa expressão, fratelli tutti, todos irmãos. E se isso é algo que diz respeito à nossa condição humana comum, para um cristão, para um crente em geral e para um cristão em particular, isso é ainda mais fundamental porque toca diretamente na nossa relação com Deus. A fraternidade humana e cósmica, como diria São Francisco, com toda criatura, com toda a criação, é a forma de vivermos a filiação divina. Portanto, é algo que toca diretamente na nossa relação com Deus. Então, diante de um mundo fechado, regido pela lógica do egoísmo, que desenvolve uma economia que concentra bens, que produz uma política a serviço dos interesses dos grandes grupos econômicos, que gera uma cultura da indiferença, da divisão e dos muros, o Papa Francisco, então, chama toda a humanidade a pensar e a gestar um mundo aberto a todas as pessoas e a todos os povos, regido pela lógica da fraternidade universal. O que é que o Papa Francisco, então, o padre, quis falar ao trazer esse termo, né? Amizade social. É que a amizade não se encerra na relação entre duas pessoas, entre pequenos grupos, mas o dinamismo da amizade, que é o dinamismo da fraternidade, que é o dinamismo da abertura, que é o dinamismo da empatia, isso deve repercutir também nos modos de produção, nas relações econômicas, políticas e culturais. Assim como o mercado não é algo exclusivo do mundo econômico, mas o mercado perpassa toda a vida humana, basta ver que as pessoas viram mercadoria, as relações viram mercadoria, até as religiões viram mercadorias, pois a amizade é um dinamismo que passa pela relação entre as pessoas, pela relação entre grupos, mas ela deve também se concretizar no âmbito das relações econômicas, políticas e culturais, isso para além, inclusive, dos afetos. Ou seja, Francisco sempre, quando confronta um mundo fechado e um mundo aberto, ele confronta duas lógicas, dois dinamismos, dois espíritos. O do egoísmo, que nos torna indiferentes uns aos outros, e o da fraternidade, que nos abre aos outros, que faz alargar a nossa tenda, não só para aquele próximo do afeto e das relações familiares, mas alargar a tenda a todos os outros, o que significa construir um mundo segundo a fraternidade. Portanto, mundo fechado, mundo aberto, egoísmo e fraternidade. O Papa também traz muito à tona na encíclica Fratelli Tutti muitos testemunhos bíblicos, né, de simbolismo de pessoas que que são estranhas a nós muitas vezes no caminho, mas se colocam no caminho conosco, que caminha conosco. O texto da base da campanha traz o exemplo de Caim, inclusive trazendo também, logo no primeiro capítulo, a pergunta: onde está o teu irmão? E aí entra numa parte do texto, inclusive, vi muitos compartilhamentos de um artigo, de um texto do senhor que falava sobre a síndrome de Caim. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente mais sobre essa síndrome, o que seria essa síndrome e como ela pode prejudicar, né, esta vivência desta amizade social?
Veja, Frei, o Papa Francisco tem recorrido constantemente a esse relato da Escritura, no livro do Gênesis, para chamar a atenção de uma coisa que está acontecendo no mundo, que tem a ver com a indiferença generalizada que vai se alimentando no mundo, indiferença às pessoas, indiferença aos seus sofrimentos, indiferença às suas necessidades, e um tipo de indiferença que, no limite, pode levar a querer ou buscar a eliminação do outro, na medida em que o outro pode representar algum perigo, alguma ameaça, e por isso ele volta constantemente a essa cena de Caim e Abel, com aquela pergunta fundamental que Deus faz a Caim: onde está o teu irmão? E aquela resposta pecaminosa, trágica de Caim: por acaso eu sou guarda do meu irmão, e o que eu tenho a ver com o meu irmão? Então, o Papa Francisco tem usado muito essa imagem para dizer que está se gestando um mundo de indiferença, de inimizade, onde a tendência é querer eliminar tudo aquilo que nos ameaça. E diante dessa situação é o chamado à fraternidade. E o texto base da campanha da fraternidade desse ano toma também essa imagem e cria uma expressão que é bastante chamativa: síndrome de Caim. Síndrome é uma expressão que vem aí do mundo da medicina e indica um conjunto de sinais e sintomas decorrentes de uma alteração genética. É tomada essa imagem e aplicado na sociedade, como que dizendo, há um bocado de sinais e sintomas na sociedade que indicam que está havendo alguma alteração genética, alguma coisa que perturba, que compromete a sociedade. E o texto base, inclusive, quando fala das marcas da nossa sociedade, destaca 3 aspectos. Diz que é uma sociedade dividida, é uma sociedade desigual e uma sociedade excludente. E você pode olhar assim, divisão sempre teve entre nós, mas nesses últimos tempos, o clima de intolerância, de agressividade, de violência, tanto nas redes sociais como nas relações cotidianas, tem sido imenso. Sobretudo, alimentado e instrumentalizado por interesses e por grupos políticos que usam das redes sociais para disseminar ódio, preconceito, ensinar as pessoas a serem agressivas, a quererem eliminar os outros. Nós nunca vivemos uma situação como essa. É divisão nas famílias, é divisão entre amigos, é divisão na igreja, seja as ideologias políticas, e muitas delas, inclusive, radicalmente contrárias ao Evangelho, falam muito mais forte, e a gente está vivendo ainda, por mais que tenha amenizado um pouco, mas a gente está vivendo ainda um ambiente de muita intolerância e intransigência que tem sido instrumentalizada por grupos políticos de extrema-direita interessados em desmontar toda a política voltada para direitos humanos, para as populações mais pobres. Então, um ambiente de extrema divisão, inimizade e intransigência. E isso ligado às profundas desigualdades sociais. Só para você ter uma ideia, Frei, saiu um estudo mais recente, diz que 60% da riqueza, 1% da população mais rica, detém 60% de toda a riqueza nacional. Ou tem um dado até mais escandaloso. A pessoa mais rica do Brasil tem mais riqueza que metade de toda a população brasileira. Ou seja, para ver o nível de desigualdade que só tem crescido. E esses grupos econômicos cresceram muito. As 4 pessoas mais ricas cresceram muito durante a pandemia. E isso chega àquelas situações limites. Se a gente olha com as pessoas, com a quantidade de pessoas que vivem em situação de miséria no Brasil, são quase 13 milhões de pessoas que vivem com até R$200 por mês. Se a gente olhar a multidão de pessoas na rua, aí perto já de 300 mil pessoas que vivem nas ruas da cidade. Se a gente olhar a situação dos presídios, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, que beira a 840 mil pessoas encarceradas. Então, tudo isso
essas divisões, essas desigualdades, essas situações de exclusão são sinais e sintomas de alteração genética, de que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa não funciona na sociedade. E é aqui onde aparece o termo síndrome de Caim, para se referir a um dinamismo marcado pelo egoísmo, pelo individualismo, que gera indiferença, que gera inimizade, que leva ao cancelamento das pessoas, seja nas redes sociais, seja na vida real. E para um cristão, aí isso é mais que inimizade. Para o cristão, isso é mais do que injustiça. Para o cristão, isso é literalmente um pecado. É uma ofensa, uma agressão à obra criadora de Deus. É uma recusa radical do projeto de fraternidade anunciado por Jesus, o reino de fraternidade, justiça e paz, e a ação do Espírito que reúne, que congrega, que cria comunhão, que cria fraternidade. É por isso que essa campanha da fraternidade, inspirada pela carta do Papa Francisco, todos irmãos, mas ao mesmo tempo, diante de um contexto de profundas divisões, inimizade, desigualdade, exclusão, convida todos à fraternidade e à amizade social, recordando com Jesus que nós somos todos irmãos e irmãs, e por isso precisamos buscar formas de relacionamentos, formas de organização da sociedade que tornem possível a vida, a felicidade, a paz para todo mundo. E eu só queria chamar a atenção para alguns outros temas apresentados nesse segundo capítulo, que eu acho muito interessante, a dimensão da espiritualidade de comunhão, né, a forma como como o texto traz a fraternidade, como está no coração do Evangelho. E aí a gente lembra o Papa Francisco quando lembra da Trindade como modelo de comunhão, de comunidade perfeita para nós. E aí, no finalzinho, se traz um trecho do livro do Apocalipse, que é um convite, na verdade, para que nós possamos ouvir o que o Espírito, né, diz às igrejas. E eu acredito que nesse ponto, dentre tantas reflexões, uma chama a atenção e é o que a gente tem vivido atualmente, e talvez não, inspira também essa campanha, que é o sínodo, né, sobre a sinodalidade. Como é que esse sínodo, como é que essa reflexão que é feita pelo Papa Francisco, pela igreja do mundo todo, também vem casar, né, vem somar com essa reflexão que é feita pela campanha da fraternidade. Inclusive o senhor já soltou agora no final esta frase já bem significativa. O que é que a gente pode falar deste casamento, dessas duas realidades que ora a gente vive aqui na Igreja do Brasil e também vive aqui na Igreja do Brasil, mas também de um sentido através do sínodo na Igreja Mundial em todas as realidades? Então, a campanha da fraternidade está em estreita sintonia com o sínodo, né? Isso aparece nesses textos bíblicos do segundo capítulo do Iluminar, mas isso vai aparecer nitidamente no texto bíblico que abre o Agir, que foi o texto bíblico temático da fase universal do sínodo. Alarga o espaço da sua tenda. Ou seja, o projeto pastoral do Papa Francisco, que contempla o sínodo, contempla também a amizade social. É uma abertura interna, mas é uma abertura à destra da igreja, né? É uma abertura para dentro e para fora. Então, esse alargar o espaço da tenda é também viver pessoal, comunitário e socialmente no alargar da tenda. Eu queria lembrar aqui também, Frei, talvez o senhor não lembrou por humildade, mas eu não posso deixar de lembrar que nós dizemos no finalzinho do Iluminar, foram os 2 últimos parágrafos que entraram no texto, que a vida religiosa consagrada, viva, hoje, nas nossas comunidades, é um eloquente testemunho de amizade social. Agora vou virar um entrevistador, vamos inverter aqui os papéis. O senhor é natural de onde? Eu sou de Canindé, no Ceará, tô morando em Fortaleza. Canindé, no Ceará. O senhor vive numa comunidade de quantos frades? Que nós somos 6. 6 frades. Todos nascidos em Canindé? Não. Os outros são de onde? Tem Pernambuco, Bahia e outros aqui do Ceará. E tem um da Alemanha também. Olha só, tem um da Alemanha. Ih,
Esse da Alemanha deve ser uma beleza, né? Come o mesmo cardápio que vocês, tem os mesmos costumes que vocês. Vejam só, todos jovenzinhos como você? Não. Não, idades diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, gênios diferentes, formação diferente. Eu arrisco dizer que a única coisa igual é o hábito. Sim. Né? E mesmo assim ainda dá alguns tons diferentes. Não é verdade? Sim. Agora, vivem numa mesma comunidade, rezam todos os dias juntos, fazem as refeições juntos, partilham a vida e a missão. Isso é um testemunho vivo de amizade social, que nós não podemos deixar aqui de lembrar, né? Especialmente porque esse podcast é da família franciscana, né? Então, valorizar onde a família franciscana está, mas não só a família franciscana, todas as famílias religiosas, em todo lugar onde há uma comunidade religiosa, valorize essa comunidade, porque ela é um testemunho vivo de amizade social. Enfim, queria deixar então esse espaço final para o senhor deixar suas palavras, suas considerações finais, ressaltando para a gente, de fato, essa importância de mais uma campanha da fraternidade, não deixar com que ela passe assim despercebida aos nossos olhos, que nós possamos começar ali na nossa comunidade, na nossa vizinhança, cultivar esse tema da amizade, do compromisso com o próximo, de não da cultura da indiferença, e sim da cultura do encontro. Os microfones estão abertos aqui para o senhor. Frei, acho que voltar àquilo que é o coração da nossa fé. Deus é Pai de todas as pessoas e nós somos todos irmãos. Acho que isso a gente nunca pode perder de vista. E por isso, filiação divina e fraternidade humana e universal são coisas inseparáveis. Aquilo que nós vivemos como filhos de Deus na medida em que vivemos como irmãos e irmãs uns dos outros, e essa fraternidade se dá nas relações cotidianas entre as pessoas, na família, nos grupos, mas ela se concretiza também na busca de uma economia que não só produza crescimento econômico, mas reparta os bens e as riquezas, de uma política que esteja a serviço do bem comum, de uma cultura do encontro e da amizade social. Então, o grande convite sempre, mas sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo, é buscar viver a filiação divina na fraternidade humana, fazer tudo aquilo que a gente puder para viver em paz uns com os outros, para construir um mundo de fraternidade, de justiça e de paz. Que Deus nos abençoe, que essa Quaresma seja um tempo favorável para todos nós, que o testemunho do nosso Pai Seráfico, atualizado com tanto vigor pelo irmão gêmeo dele, o outro Francisco, nos anime, nos impulse nessa Quaresma. Paz e bem. E este foi o segundo episódio do nosso podcast. Espero que você tenha deixado, a partir de todo esse conteúdo tão rico, iluminar a sua vida, iluminar esta campanha da fraternidade e entender a preciosidade deste tempo para a nossa vida de fé. Que nós possamos, abraçando a proposta da campanha da fraternidade, trilhar um bom caminho quaresmal para alcançar a ressurreição de Jesus. A você, Paz e Bem, compartilhe nas suas redes sociais todo o material que nós estamos exibindo aqui. E aproveita e já confere o terceiro e o quarto episódio que já estão disponíveis. Paz e Bem.